E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2012, que fala sobre física moderna e a questão diz o seguinte. Em 1905, Einstein propôs uma teoria simples e revolucionária para explicar o efeito fotoelétrico, a qual considera que a luz é constituída de partículas sem massa, chamado de fótons. Cada fóton carrega uma energia dada por H vezes F, onde H é a constante Planck, né, que vale 4,1 vezes 10 na menos 15 eletronvolts vezes segundo, que é como ele fala ali, a constante de Planck. E F é a frequência da luz. Einstein relacionou a energia cinética E com que o elétron emerge da superfície do material, a frequência da luz incidente sobre ele, a função trabalho W através da equação, que é essa aqui. A função trabalho W corresponde à energia necessária para um elétron ser ejetado do material. Então ele me dá toda uma explicação do que é o efeito fotoelétrico, e aí a questão continua. Em uma experiência realizada com os elementos potássio, chumbo e platina, deseja-se obter o efeito fotoelétrico fazendo incidir radiação eletromagnética da mesma frequência sobre cada um desses elementos. Então a gente vai colocar a mesma radiação nos três. Dado que os valores da função trabalho para cada um desses elementos são 2,1, 4,1 e 6,3 respectivamente ali, né? O potássio, o chumbo e a platina. É correto afirmar que o efeito fotoelétrico será observado nos três elementos na frequência. Bom, aqui tem um detalhe que a questão eu não sei se ela foi montada de propósito desse jeito, mas o que a gente tem que entender? O efeito fotoelétrico ele vai acontecer se a energia dos fótons emitidas for superior à função trabalho de cada um dos metais. No caso, se a gente quer mandar uma energia que faça o efeito fotoelétrico nas três, essa energia ela tem que vencer, né, a função trabalho do mais difícil, daquele que exige mais energia. Ela conseguindo suprir a energia do que exige mais energia, ela consegue suprir as dos outros. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é ir direto na platina aqui, ó, pegar a função trabalho e fazer o cálculo de quanto é a energia mínima, quanto é a frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico na platina. Conseguindo essa frequência mínima para a platina, a gente consegue para os outros. Porque se ocorre na platina, já que ela exige a maior quantidade de energia, vai com certeza acontecer nos outros. Só que tem um detalhe aqui que a questão fala, que ela quer a frequência. Ela não pediu a frequência mínima. Então o que a gente pode pensar? Pela equação lá do Max Planck, a energia de cada fóton é H vezes F. Essa energia de cada fóton ela tem que ser maior que a energia da função trabalho. Quanto maior for a frequência emitida, maior vai ser essa energia, tá? Primeiro ponto. Então isso foi o que eu falei. Quando a gente calcula a função trabalho, como é que a gente calcula a função trabalho? H vezes F mínimo. E a energia do fóton, H vezes F. A gente pode cortar os Hs ali para chegar onde eu quero. O que acontece? Ó? A frequência então de emissão ela tem que ser maior que a frequência mínima. Esse F0 aqui, ó, seria a frequência mínima para cada um dos metais, para cada um dos materiais, para conseguir observar o efeito fotoelétrico. Então isso aqui, ó, é a frequência mínima. Só para deixar claro para vocês. E aí a jogada é assim, ó, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar a maior frequência das alternativas, que é a alternativa E, ela vai conseguir suprir todas as necessidades. Por quê? Porque se a maior resposta das alternativas não consegue, nenhuma das outras vai conseguir. E como a questão não pediu a frequência mínima, então dava para ir direto na maior resposta. Isso seria um raciocínio. Eu não sei se foi montado desse jeito ou se foi uma gafe de quem montou a questão, mas daria para ir por aí. Agora, se eu quero calcular, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar justamente a equação da função trabalho. A função trabalho é H vezes F0, onde esse F0 seria a frequência mínima, como eu disse, né? Para conseguir observar o fenômeno. E aí basta eu dividir a função trabalho por H. E aí, como eu falei para vocês, eu não preciso fazer o cálculo de 1 por 1. Eu pego
a maior função trabalho, ou seja, o material que mais exige energia para fazer o efeito, e divido pela constante de Planck, que é 4,1 vezes 10 na menos 15, conforme o que a questão me deu. Detalhe, como é que tu vai dividir isso aí? Ó? Divide normal o 6,3 pelo 4,1. Tu sabe que isso aí vai dar um resultado que é 1, alguma coisa, mesmo que tu não queira fazer, sabe que vai dar 1, alguma coisa, e aquela potência de 10 tu pode botar lá em cima, né, multiplicando ali, ao invés de dividindo, e trocar o sinal do expoente, que é uma regra matemática. Então, 10 na 15 Hz. Então é 1, alguma coisa vezes 10 na 15. Olha as alternativas. Só a alternativa E me mostra isso. A alternativa D, ela mostra 1 cravado. Eu sei que tem que ser 1, alguma coisa. E como eu disse, a frequência que eu vou escolher tem que ser maior que a frequência mínima. Se tu quiser dividir, né, para provar por A mais B, quando tu dividir isso aqui, tu vai achar 1,53 e uns quebrados. Como eu disse, essa é a frequência mínima. Isso aqui é 1,53 vezes 10 na 15 Hz. A frequência de emissão tem que ser maior do que isso. A única resposta que mostra uma energia maior que isso é o da alternativa E. Então é isso. Resposta para essa questão, a alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.